Olá pessoal, bem, nessa questão nós temos os fios A e B numa primeira situação sendo percorrido por correntes elétricas de 3 e 2 amperes, respectivamente. Na segunda situação, as correntes elétricas têm os mesmos valores, mas a corrente no fio B foi invertida em seu sentido. Aí a questão é que a gente compara o valor da força magnética em cada uma dessas duas situações e também se essas forças que os fios exercem um no outro, se essas forças são de atração ou de repulsão em cada uma dessas duas situações. Então vamos lá. Primeiro, vamos analisar se as forças são de atração ou de repulsão. Veja bem, no fio A nós temos uma corrente elétrica para baixo, vou reforçar aqui o sentido da corrente, que é a corrente A, e o fio A está sujeito ao campo magnético produzido pelo fio B. Quando a gente usa a regra da mão direita e coloca o polegar direito no sentido dessa corrente elétrica, ou seja, para baixo, os outros dedos me indicam que o campo magnético está entrando no quadro, está entrando no papel em cima do fio A. Esse campo magnético vermelho é o campo magnético produzido pelo fio B. Agora a gente consegue determinar a força magnética no fio A, usando a regra do tapa ou a regra da mão direita. Nós vamos posicionar o polegar direito no sentido da corrente. Vamos posicionar os outros dedos entrando no quadro no sentido do campo magnético e dar um tapa com a palma da mão. Se você fizer isso corretamente, o sentido do tapa vai ser para a direita. Essa é a força magnética que o fio B exerce no fio A. Mas se o fio B exerce força no fio A exerce força no fio B. Essas forças formam um par de ação-reação. Então elas terão sempre sentidos opostos. Essa daqui é a força que o fio A exerce no B. Dessa forma, já sabemos que na primeira situação os fios se atraem. Podemos ter o mesmo raciocínio na segunda situação. Veja bem, o fio A é percorrido por uma corrente elétrica para baixo, essa é a corrente no fio A, e o fio A está sujeito ao campo magnético criado pelo fio B. Quando eu colocar o dedão direito junto com essa corrente e girar os outros dedos ao redor do fio B, vou descobrir que aqui no fio A, o campo magnético criado por B aponta para fora do quadro, para fora do plano do papel. Da mesma forma, se eu usar a regra da mão direita, a regra do tapa, no fio A, como que a gente faz? Polegar direito no sentido do movimento das cargas, no sentido da corrente elétrica. Os demais dedos da mão direita apontam para fora do quadro, no sentido do campo magnético. Se você fizer isso, posicionando os dedos corretamente, a força magnética vai apontar para a esquerda. Essa é a força que o fio B exerce no A. E se o fio B repele o A repele o B, porque essas forças formam um par de ação e reação. Então já sabemos que esses fios se atraem na primeira situação e que eles se repelem na segunda situação. Agora temos que calcular a força magnética que esses fios exercem um no outro. Tomamos como referência a força que será exercida no fio A na primeira situação. Então nós estamos falando da força que o fio B exerce no fio A. A gente calcula essa força com a fórmula campo vezes corrente vezes comprimento do fio vezes seno do ângulo. Veja bem, esse ângulo que aparece aqui é o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético. Se nós olharmos para o fio A, a corrente elétrica aponta para baixo e o campo magnético, que eu estou reforçando, aponta para dentro do quadro, para dentro do papel. Então, a corrente e o campo são perpendiculares. Se eles são perpendiculares, o ângulo é 90, o seno dá 1. Na hora de usar essa fórmula, se a força que o fio B exerce no A, essa corrente é a corrente do fio A e esse é o comprimento do fio A. Mas esse campo magnético que aparece na fórmula é o campo magnético que o fio A está submetido, portanto é o campo produzido pelo fio B. E campo produzido por fio, nós usamos aquela fórmula, é o μ0I sobre 2πd. Então eu vou usar essa fórmula para calcular esse campo magnético. Veja bem, vai ficar assim, ó, força que o fio B exerce no fio A. Esse é o campo magnético produzido pelo fio B. Usando essa fórmula, será μ0 vezes a corrente do fio B, já que é o campo produzido pelo fio B, dividido por 2π vezes a distância entre os fios. Agora eu multiplico pela corrente do fio A vezes o comprimento. Veja bem, galera, repare que essa força depende do produto das correntes. Então, da primeira para a segunda situação, como as duas correntes têm as mesmas intensidades e a distância entre os fios também é a mesma, nós já sabíamos que na primeira e na segunda situação essas forças terão módulos iguais, valores iguais. Mas vamos à continha. Agora é só substituir. Esse μ0
é a constante magnética do meio, né? Que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente no fio B, são 2 amperes, dividido por 2π, vezes a distância entre os fios, que é 0,2 metros, vezes, aqui do lado de fora, a corrente no fio A é 3, e o comprimento dos fios, o exercício pediu que fosse de 1 metro. Vou simplificar 2π com 4π, vai sobrar um 2 aqui em cima. Posso simplificar esse 2 com 0,1, sobra um 10 aqui em cima. Teremos, aqui sobrou 2 vezes 3, dá 6. 10 a menos 7 vezes esse 10, dá 10 a menos 6 newtons. Então nós temos, os fios se atraem na primeira situação e se repelem na segunda situação, e em ambos os casos a força vale 6 vezes 10 a menos 6 newtons. Portanto, a nossa resposta é a letra E.